O voo 613 decolou com 32 minutos de atraso. O destino era Recife, saindo de Congonhas em uma noite nublada e abafada. A bordo, passageiros dispersos e um clima tenso preenchiam o interior do Airbus A320. A tripulação era composta por 3 comissários e 2 pilotos. Dentre os passageiros, havia uma figura que destoava dos demais, uma mulher de uniforme azul escuro, lenço vermelho no pescoço e uma postura impecável. Era a aeromoça. O estranho, ela não fazia parte da tripulação oficial daquele voo. Nenhum dos passageiros sabia ao certo em que momento ela havia embarcado. Ela apenas estava lá, discreta, silenciosa, sempre de pé, observando os passageiros com olhos fixos e um leve sorriso nos lábios. O comandante Lot, no entanto, notou sua presença. Quando a viu pela primeira vez, ficou confuso. Checou a escala de trabalho. Ela não estava listada. Perguntou à comissária-chefe, que jurou não saber quem era. Mas a mulher permanecia, andando pelo corredor com um passo leve, quase sem tocar o chão. E, ainda assim, nenhum passageiro parecia se incomodar com ela. Na cabine de comando, Lot e seu copiloto trocaram olhares preocupados. O comandante apertou o botão do interfone e chamou um dos comissários. "Precisamos saber quem é aquela mulher", disse em tom baixo. O comissário, visivelmente incomodado, hesitou antes de responder. "Ela apareceu depois da decolagem. Eu não vi ela embarcando, comandante. Mas ninguém parece notar sua presença." Lot franziu a testa, desconfiado. "E ela já falou com alguém?" "Não. Só anda pelo avião. Fica olhando." Ao desligar o interfone, Lot olhou para os instrumentos do painel. Algo estava errado. O horizonte artificial tremia levemente. E o rádio, por mais que estivesse sintonizado, não emitia nenhum sinal da torre de controle. Era como se o avião estivesse fora do radar, voando por uma zona morta do céu. Ao voltar a observar a cabine pelo monitor interno, o comandante viu a aeromoça parada no fundo do corredor, olhando diretamente para a câmera. E então, sem mover os lábios, ele ouviu a voz dela ecoar pela cabine: "Você me deixou cair." O sangue de Lot gelou. O copiloto, sem entender, perguntou: "O que foi isso? Você ouviu também?" Mas a voz parecia ter sido ouvida apenas por Lot. Ele se levantou, suando, e decidiu confrontá-la. Ao sair da cabine, o corredor parecia mais longo do que antes, como se a aeronave tivesse se estendido de maneira sobrenatural. A aeromoça permanecia parada, com aquele mesmo sorriso gentil, mas agora os olhos estavam mais escuros. Ele caminhou em sua direção, e a cada passo, o som do motor ficava mais distante, como se o avião estivesse parando no ar. Ao se aproximar, ela falou, desta vez com a boca: "Você não lembra de mim, comandante?" A voz dela era calma, mas havia um tom de dor que cortava como faca. "Você me prometeu que voltaria, mas me deixou no mar." Lot recuou. Sua mente o levou de volta a 1997. Um acidente. Um voo de treinamento. Um pouso forçado no oceano. Havia uma comissária novata. Ele havia deixado o avião afundar, salvando apenas os que conseguiu puxar. Ela não estava entre eles. A lembrança o atingiu como uma turbulência repentina. A mulher diante dele não era apenas uma aparição. Era Ellen, a comissária que havia morrido naquele voo perdido sobre o Atlântico Sul. Ninguém nunca encontrara o corpo. Era como se o mar tivesse engolido tudo. Mas agora, ela estava ali. E o avião começava a mudar. As luzes piscavam em tons azulados. Os assentos estavam molhados, como se tivessem sido retirados do fundo do mar. A pele dos passageiros começava a enrugar, encharcada. Alguns tossiam água. Outros choravam sem saber por quê. A altitude indicada no painel caía lentamente, mas os instrumentos não mostravam perda de velocidade. Era como se estivessem descendo, mas não no mundo real. "Você precisa terminar o voo",
E Lot, disse Ellen, você precisa pagar o que ficou inacabado. E Lot correu de volta para a cabine, mas o copiloto já não estava lá. Apenas os fones pendendo no ar, balançando levemente, ainda transmitindo o som de ondas. Desesperado, e Lot tentou reiniciar os sistemas da aeronave. Mas tudo agora mostrava dados incoerentes. A altitude indicava menos 320 pés. A bússola girava sem parar. E no radar, apenas uma figura brilhante ocupava o centro da tela. A imagem de uma mulher com braços estendidos, como se estivesse acolhendo o avião. Do lado de fora da cabine, vozes começaram a se formar em uníssono. Eram os passageiros, agora em transe, murmurando o nome dela. Ellen. 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 A porta foi aberta sem que ninguém a tocasse. E lá estava ela, parada novamente, agora com o uniforme ensopado, cabelos colados no rosto e olhos sem íris, apenas duas esferas negras. A morte não é o fim quando há dívida no ar, sussurrou. E Lot caiu de joelhos. Tentou pedir perdão, tentou justificar, mas já era tarde. O avião agora mergulhava por um céu que não pertencia à terra. Um vácuo azul, profundo, como as profundezas de um oceano sem fim. O voo 613 nunca chegou a Recife. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhum corpo identificado. Nenhum sinal de emergência foi detectado. Apenas um ruído constante foi captado por torres de rádio, o som de ondas quebrando suavemente e uma voz feminina repetindo: "Você me deixou cair." Até hoje, relatos surgem de um avião que aparece nos radares por alguns segundos antes de desaparecer. Testemunhas juram ter visto um Airbus A320 voando baixo em áreas onde não deveria estar. Alguns passageiros dizem ter embarcado em um voo comum, mas ao entrarem, sentiram um cheiro de maresia. E ao verem a aeromoça de uniforme antigo, sorrindo silenciosa, sabiam que haviam embarcado em algo mais do que uma simples viagem. A lenda do voo 613, do comandante Lot e da aeromoça esquecida, permanece viva nos céus. Uma história que não termina. Um trajeto sem pouso. Um ciclo que se repete sempre que alguém tenta fugir do que não foi resolvido em vida. E, no ar, a vingança de quem nunca deveria ter sido deixada para trás. Era para ser um voo de reposição de equipamento vazio, exceto pela tripulação mínima. Um novo comandante, designado ao mesmo trajeto do malfadado voo 613, recebeu ordens de transportar a aeronave do hangar de São Paulo até uma base técnica em Salvador. O nome dele era César Alvim, e ele havia lido sobre a história do comandante Lot com desdém. Não acreditava em fantasmas, muito menos em maldições aéreas. Mas mesmo assim, algo naquele modelo de Airbus parecia contaminado. Antes da decolagem, César percebeu um detalhe peculiar. O painel de controle ainda tinha marcas de sal e pequenas manchas esverdeadas ao redor das engrenagens do manche, como se o avião tivesse sido submerso e trazido de volta. Ignorou. É só ferrugem, pensou. Às 22h37, ele deu partida. O motor rugiu. A aeronave, estranhamente leve, subiu com suavidade demais. Lá do alto, a cidade parecia distante demais, como se tivesse sido desligada do resto do mundo. O copiloto, Júlia Martins, franziu o senho. "Você sentiu isso?" perguntou. E então, pela primeira vez, César a viu. Uma figura feminina no final da cabine, parada, imóvel, com o uniforme da companhia. A aeromoça. Ela havia voltado. Júlia não viu nada. "Quem você viu?" ela perguntou, confusa. César piscou, e a mulher sumiu. Achou que estava cansado. Mas ao ajustar o radar, notou algo inexplicável. Um ponto fixo os acompanhava, como se outra aeronave voasse em formação, mas invisível. Sem transponder. Sem registro. Provavelmente um erro de leitura, murmurou, mais para si mesmo do que para Júlia. Mas dentro da cabine, o frio começou a subir. O painel de temperatura indicava 5 graus abaixo de zero. Impossível naquela altitude. O sistema de climatização foi verificado e estava desligado. Então veio o som. Um sussurro. Baixíssimo, mas contínuo. Como se alguém repetisse um nome várias vezes: Ilot, Ilot, Ilot.
César já havia ouvido falar da lenda, da tal aeromoça que aparecia em voos noturnos, mas sempre achou que fossem apenas histórias mal contadas de tripulantes supersticiosos. Só que agora, aquilo estava se tornando real. No meio do painel, onde deveria estar o logotipo da companhia aérea, uma imagem começou a se formar lentamente. Não era possível. Era o rosto dela, pálido, olhos vazios e sangue escorrendo do nariz. E ela parecia estar olhando diretamente para ele. "Tem certeza que está bem, comandante?" perguntou Júlia. Mas César não respondeu. Ele havia sido tomado por uma memória antiga, um episódio enterrado há anos. Durante o treinamento como copiloto, muito antes de se tornar comandante, ele havia participado da missão de resgate após a queda do voo 613. Ele viu os destroços, as peças flutuando, e ele próprio identificou o crachá de uma comissária, Ellen. Ele havia omitido aquilo do relatório oficial. Tinha medo, receio de implicações legais. Escondeu a peça em sua gaveta por anos, como uma lembrança que preferia não encarar. Agora entendia, ela sabia. Era com ele também. Aquilo não era apenas sobre Ilot. Era sobre todos que estiveram próximos do acidente e silenciaram. Júlia começou a perceber que algo estava estranho. Os painéis de combustível indicavam gasto zero, o que era impossível. O som dos motores também estava diferente, abafado. Quando ela olhou pela janela, não viu o céu. Viu água. Água por todos os lados. Como se estivessem voando sob um oceano invertido. E lá embaixo, flutuando na escuridão líquida, havia rostos. Rostos que gritavam sem som. Afogados eternamente. O desespero tomou conta da cabine. Júlia gritou, "Isso não é real", e puxou o manche, tentando mudar o curso. Mas o avião não obedecia. Os comandos estavam soltos. O rádio agora só emitia chiados e uma única voz feminina que dizia, "Ele não voltou por mim, e você também não." César, tomado pela culpa, desabou. Eu devia ter contado a verdade. Eu devia ter devolvido o crachá. Eu devia, mas era tarde. A figura de Ellen agora caminhava pelo corredor vazio, passo por passo, em direção à cabine. A porta, que normalmente só se abre com autorização, escancarou-se com estrondo, revelando sua silhueta pálida, molhada e coberta de algas. "Você viu meu crachá, César. Você tocou nele. E mesmo assim, me deixou no fundo do mar." Ele tentou explicar, mas sua boca não emitia som. Júlia, petrificada, só conseguia chorar. As luzes da cabine se apagaram. Apenas a luz de emergência permanecia acesa, piscando. E a cada piscar, Ellen se aproximava mais. Até que ficou a poucos centímetros do rosto de César. E ali, ela sussurrou, "Você vai me levar de volta." O painel da aeronave começou a se reconfigurar sozinho. As coordenadas estavam sendo alteradas automaticamente, e um novo destino foi inserido, Atlântico Sul, coordenadas exatas do local do acidente de 1997. César, em estado catatônico, apenas observava. Júlia tentava retomar o controle, mas os botões queimavam ao toque, como se estivessem fervendo. A aeronave começava a descer, sem permissão, como se puxada por mãos invisíveis. A cabine de passageiros, agora antes vazia, estava lotada, mas não com passageiros comuns. Eram pessoas em estado de decomposição, com trajes de voo antigos, todos com olhos fixos no chão, esperando. E entre eles, uma criança com a mandíbula quebrada começou a rir sem parar. O som da risada ecoava por todo o avião, penetrante, insuportável. Júlia tentou fugir, mas a porta da cabine agora estava selada. César, em transe, repetia, "Eu vou levá-la, eu vou levá-la." O avião mergulhava por uma noite que não tinha fim. E abaixo, no radar, as ondas se formavam como braços abertos, prontos para receber o que sempre lhes pertenceu. O retorno de Ellen. Naquela madrugada, os radares registraram um voo não autorizado descendo rapidamente sobre o oceano. Helicópteros foram enviados, mas nada foi encontrado. Apenas um sinal fraco de transponder que piscou por alguns segundos e depois sumiu.
César e Júlia desapareceram. A aeronave nunca mais foi vista. Mas 2 dias depois, algo estranho aconteceu. Em uma base de resgate naval, um crachá boiou na superfície do mar. Estava intacto. O nome era Ellen Moreira. Desde então, relatos de uma aeromoça solitária continuaram a surgir em voos noturnos. Sempre no fundo da cabine, sempre em silêncio. Alguns passageiros relatam ter sido tocados por ela. Outros dizem que acordaram no meio do voo com a sensação de estarem se afogando. Pilotos experientes juram que ouviram sua voz no rádio. E sempre que uma nova aeronave é direcionada para sobrevoar a área onde o voo 613 caiu, uma mensagem aparece brevemente nos monitores de navegação. Obrigada por tentar. Mas eu ainda estou aqui. A lenda de Ellen não morreu com Ilot. Agora ela se espalha, um passageiro fantasma à espera de justiça. Porque quem não foi resgatado, nunca realmente partiu. O comandante Gustavo Magalhães era um homem metódico, calculista. Após 22 anos voando pela companhia, estava prestes a se aposentar. Seu último voo, noturno, saindo de Porto Alegre com destino a Belém, levando apenas uma tripulação reduzida e meia dúzia de passageiros. Seria o encerramento simbólico de uma carreira exemplar. Mas algo incomodava Gustavo. O código do voo designado era 613B, o mesmo número do voo que desapareceu décadas atrás, associado à história macabra da aeromoça esquecida. Gustavo não era supersticioso, mas a tripulação comentou o detalhe com sorrisos forçados. Ao embarcar, a primeira coisa que notou foi o cheiro de maresia no interior da cabine. Ninguém parecia perceber, mas para ele, o odor era forte, como algas deixadas ao sol. Ao checar os compartimentos superiores, encontrou um lenço vermelho, típico do uniforme antigo das comissárias. Algum item perdido de outro voo, comentou, e descartou sem pensar. Mas ali, ele já havia sido marcado. Quando se sentou na cabine, o painel acendeu sozinho, e no meio do brilho digital, as palavras "Você me prometeu" surgiram por uma fração de segundo. A viagem apenas começava. Durante a subida inicial, o avião estremeceu levemente. Nada que alarmasse um veterano como Gustavo, mas o copiloto, Vinícius, notou algo estranho no horizonte artificial. A linha indicadora se movia lentamente mesmo sem manobras. A torre de controle confirmou rota e altitude corretas. Gustavo tentou acalmar o colega, mas dentro dele crescia um incômodo que não conseguia explicar. Ao verificar o monitor das câmeras internas, viu uma mulher de pé no fundo da cabine de passageiros. Não era nenhuma das comissárias que ele conhecia. Seu uniforme estava ligeiramente fora de padrão, com um corte antigo e um crachá ilegível. O mais perturbador era sua imobilidade. Mesmo com a turbulência leve, ela não se mexia. Olhava para frente, como uma estátua viva. Gustavo ampliou a imagem. Seus olhos não tinham brilho. Eram pretos, vazios. Ele chamou uma das comissárias por rádio. "Quem é aquela no fundo da cabine?" perguntou. A resposta veio acompanhada de um silêncio desconfortável. "Comandante, não tem ninguém lá." Ele virou o monitor de volta. A mulher havia desaparecido. Apenas os assentos vazios e o corredor escuro preenchiam a imagem. Mas o lenço vermelho agora estava sobre o painel da cabine. Vinícius sugeriu uma pausa para o café. Gustavo apenas assentiu, mas manteve os olhos no painel. A cada minuto, o GPS da aeronave parecia deslocar-se sutilmente da rota original. Um desvio imperceptível, mas constante. O avião estava sendo levado para longe, e o sistema de correção automática não respondia. Quando tentou reiniciar os parâmetros de navegação, os comandos congelaram. Uma mensagem piscava: "Você já está indo para onde eu estou." Ao fundo, na cabine, uma das comissárias, Patrícia, escutou passos no corredor durante o serviço de bordo. Pensando que fosse algum passageiro indo ao banheiro, virou-se rapidamente. Mas ninguém estava lá. Apenas o som de uma respiração pesada, vindo de trás da cortina. Ao abri-la, viu algo que jamais esqueceria. A mulher parada ao lado da saída de emergência, com os olhos fixos no vidro,
sussurrando palavras inaudíveis. Patrícia gritou. Correu até a cabine, ofegante, e relatou o ocorrido. Gustavo ficou pálido. Eu também a vi, confessou. Ela já esteve aqui antes, com outro comandante, num outro voo, e ela nunca chegou ao destino. O sistema de rádio falhou completamente. Sem comunicação com a torre, Gustavo ordenou uma descida controlada, tentando reestabelecer o contato. Mas a cada comando, a aeronave parecia resistir. O ar dentro da cabine ficou pesado. As luzes começaram a piscar. O silêncio absoluto foi rompido por uma voz feminina nos alto-falantes internos, embora ninguém estivesse transmitindo. Este voo está a caminho do fim, como todos os outros. Os passageiros, assustados, começaram a murmurar. Alguns choravam, outros oravam em silêncio. E então ela surgiu, pela primeira vez em plena luz, Ellen, a aeromoça, caminhando lentamente pelo corredor, sem que ninguém tivesse aberto a porta de serviço. Seus passos deixavam marcas molhadas no carpete. Seu uniforme pingava água, o cabelo grudado no rosto. Ela olhou diretamente para Gustavo, que a via agora não mais pelo monitor, mas pela janela da cabine. Ela estava fora do avião, flutuando ao lado da aeronave a milhares de pés de altitude, sorrindo suavemente, como se o céu fosse o seu mar particular. A cabine começou a gelar. Os ponteiros da temperatura indicavam menos 20 graus Celsius, algo impossível sem falha total de sistema. Vinícius perdeu os sentidos, desmaiando com o rosto pálido e olhos virados. Gustavo tentava manter o controle, mas os instrumentos estavam enlouquecidos. A bússola girava. Os medidores mostravam profundidades marinhas. O rádio agora sintonizava o som de marés, gaivotas e vozes afogadas. Gustavo viu sua vida se desdobrando à sua frente. Lembrou-se da infância em Belém, dos primeiros voos, do acidente que investigou anos atrás, o mesmo voo 613. Ele havia lido tudo, escondido documentos. Sabia que a verdade era pior que qualquer nota oficial. Ellen não era uma vítima comum. Ela estava presa entre dois mundos por causa do silêncio de homens como ele. E agora, ela vinha buscar sua dívida. O avião mergulhou em um nevoeiro espesso, e quando emergiu, não havia mais céu. Apenas um oceano escuro, sob as asas, e um farol apagado à distância. Patrícia tentou abrir as portas para fugir. Elas se abriram sozinhas. Mas em vez de vento, entrou água. Gelada. Salgada, como se voassem sob o mar. O último rastro do voo 613B foi um sinal irregular captado por um satélite desativado. Nenhuma caixa preta foi recuperada. Nenhuma parte da fuselagem. Apenas um vídeo circulou entre funcionários da aviação nos dias seguintes. Imagens da cabine, onde, por alguns segundos, é possível ver o reflexo de uma mulher atrás do comandante. Não era Patrícia, nem Júlia, nem nenhuma das tripulantes conhecidas. Era Ellen, parada, sorrindo, com os cabelos molhados e os olhos negros, vazios. O vídeo foi deletado minutos depois de vazado. Mas os boatos se espalharam como fumaça. Alguns tripulantes recusam voos noturnos que envolvam trajetos do norte ao sul. Passageiros alegam ouvir sussurros ao dormir. Alguns acordam com os pés molhados. Outros sonham com uma mulher flutuando fora da aeronave. E, sempre que um novo comandante é promovido, um lenço vermelho é deixado em seu armário de forma anônima. Como um aviso. Como um presságio. Ellen não busca apenas vingança. Ela quer ser lembrada. E enquanto o céu continuar sendo o refúgio de quem mente e omite, ela continuará voando. Um espectro que nunca aterrissou. Uma passageira eterna no voo sem fim. O voo 298 partiu de Lisboa rumo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos em uma madrugada tranquila. A bordo, 237 passageiros, 4 comissários e 2 pilotos experientes. Entre eles, a comandante Renata Duarte, uma das mais respeitadas da companhia. No entanto, aquele não seria um voo qualquer.
Já na sala de embarque, Renata notou um comportamento estranho de uma das comissárias novatas. A jovem, chamada Tainá, tremia, dizendo que ouvirá uma mulher chamando seu nome dentro do avião enquanto ele ainda estava vazio. O som vinha dos fundos da aeronave. Ela me chamou pelo nome. Eu juro, repetia. Renata tentou tranquilizá-la, atribuindo tudo ao estresse pré-voo. Mas no fundo, ela própria sentia um incômodo. Ao entrar na cabine e iniciar os procedimentos de checagem, o rádio começou a emitir uma frequência desconhecida. Nada audível, apenas um chiado com interrupções rítmicas, como se alguém estivesse tentando falar em código. Ignorou. A decolagem ocorreu sem imprevistos. Mas quando o avião alcançou 33.000 pés, a primeira manifestação aconteceu. A cortina da classe executiva se abriu sozinha. E do fundo, entre as luzes tênues, surgiu a silhueta de uma mulher de uniforme antigo. Um lenço vermelho no pescoço. E os olhos, escuros como carvão molhado. Renata não viu diretamente. Foi um dos comissários, Álvaro, que correu até a cabine com o rosto lívido. Tem alguém que não deveria estar ali, sussurrou. Quando descreveram a figura, Renata congelou. Tinha ouvido falar daquela história, a maldição da aeromoça esquecida, associada a voos que passavam sobre o Atlântico. Uma lenda contada em tom de piada nos bastidores da aviação. Mas que, de tempos em tempos, parecia ganhar força quando algo sinistro acontecia. E agora, no meio da madrugada, sobrevoando o oceano mais profundo do planeta, aquela lenda parecia querer se tornar real mais uma vez. O copiloto, Lúcio, desconfiado, acessou o sistema de câmeras internas. As imagens estavam com interferência. Ruído. Mas, em um dos quadros congelados, a imagem de uma mulher estava lá, parada, ao lado da porta de emergência. Quando avançaram o vídeo, ela desapareceu, como se nunca estivesse ali. A temperatura na cabine começou a cair bruscamente, de 22 graus para 6 em apenas 3 minutos. E então, uma das luzes de emergência acendeu, a da saída número 3, no fundo do avião. A mesma que, segundo os arquivos do desaparecido voo 613, jamais foi encontrada no fundo do mar. Tainá não aguentou. Após ver a mulher parada ao lado do galley, chorando em silêncio e repetindo volte, trancou-se no banheiro do avião. Lá dentro, ouviu batidas na porta, embora ninguém estivesse do lado de fora. A água da pia começou a escorrer sozinha, mesmo com o sistema hidráulico fechado. E no espelho, embaçado pela umidade anormal, surgiu uma frase escrita de dentro para fora. Você prometeu que não ia me esquecer. Enquanto isso, na cabine, Renata tentou contato com a Torre de Dakar, a mais próxima naquele ponto da rota. Mas tudo o que recebia eram interferências, seguidas por um áudio distorcido. Quando isolaram o som, perceberam, era uma gravação do último voo de Lot, interceptada do nada. Vozes sobrepostas, ruídos do mar, e no fundo, uma voz feminina dizendo, esse é o voo 613, não conseguimos emergir, a água está subindo. Lúcio, o copiloto, passou mal. Disse ter sentido uma pressão nos ouvidos e teve um sangramento nasal repentino. Ao fundo da cabine, a luz pisca. Renata olha pelo espelho retrovisor. E lá está Ellen, parada atrás da porta da cabine, como se esperasse ser convidada a entrar, com olhos vazios e expressão de lamento profundo. A pressão dentro da cabine oscilou sem explicação. Um alarme disparou, indicando a abertura parcial de uma das portas, algo impossível em altitude de cruzeiro. Renata acionou o protocolo de segurança, mas os sensores não respondiam. Ao mesmo tempo, os passageiros começaram a relatar enjoo e sensação de afogamento. Várias crianças começaram a tossir. Alguns adultos disseram sentir cheiro de mar, mesmo dentro de um ambiente pressurizado. Álvaro tentou acalmar os passageiros, mas ao virar-se para o fundo da aeronave, viu que todos os assentos estavam molhados, como se tivessem sido retirados de dentro do oceano. E sobre cada poltrona, uma marca de mão d'água no encosto, todas direcionadas para o corredor. Ela está passando entre eles, disse Tainá, trêmula. Renata voltou sua atenção ao painel. A aeronave havia saído completamente da rota. Mas nenhum comando era aceito.
O avião estava sendo puxado para uma zona do oceano que, curiosamente, coincidia com as coordenadas finais registradas no radar do voo 613. Lúcio desmaiou. E pela primeira vez, Renata ouviu a voz dela. Baixa, do seu lado direito. Você pode levar minha alma ao destino? Com os sistemas em colapso, Renata tomou uma decisão desesperada. Desviar bruscamente a altitude, tentando escapar da rota imposta pela força desconhecida. Mas assim que tentou, o manche pareceu resistir. Como se mãos invisíveis segurassem os comandos. O monitor de voo começou a exibir imagens impossíveis, como gravações antigas. Vídeos do voo 613 apareciam em sequência, mostrando os rostos dos passageiros, as tentativas de comunicação e, por fim, o silêncio absoluto da cabine momentos antes de desaparecerem. A voz de Ellen ecoava nos alto-falantes. A verdade precisa pousar. Lá atrás, os passageiros começaram a gritar. A porta de emergência número 3 abriu parcialmente, e uma cortina de água jorrou brevemente. Imediatamente, a porta se fechou sozinha, mas o chão ficou encharcado. Renata tentava manter o controle, quando viu Lúcio acordar e murmurar uma frase impossível. Comandante Lot mandou dizer que o mar ainda espera. Era como se ele estivesse sendo usado. Possuído. Tainá, em pânico, tentou abrir o armário de oxigênio de emergência. Lá dentro, encontrou algo que não pertencia àquele avião, um diário de bordo com o nome e Moreira Ellen. E uma frase escrita à mão: alguém ainda vai me levar para casa. O avião foi finalmente recuperado pelos sistemas automáticos pouco antes de atingir o ponto final onde o voo 613 desapareceu. A torre de controle restabeleceu o contato. Os dados de voo mostravam apenas uma anomalia de 13 minutos, durante os quais a aeronave ficou completamente invisível aos radares. Renata pousou em Guarulhos sem maiores danos. Os passageiros estavam vivos, mas havia sequelas. 5 deles apresentaram sintomas de afogamento, com líquido nos pulmões. Lúcio foi internado após entrar em estado catatônico. Tainá pediu afastamento da aviação e nunca mais voou. Renata foi interrogada. Seu relatório oficial omitiu os detalhes mais inexplicáveis. Mas em seu diário pessoal, deixou tudo registrado. Principalmente o que aconteceu quando desceu da aeronave. No galley dianteiro, sobre a mesinha de serviço, estava um lenço vermelho, seco, dobrado. E um crachá com nome e foto de Ellen. Desde então, uma nova regra silenciosa foi adotada por pilotos veteranos. Nunca ignore um sussurro no fundo da cabine. Nunca despreze um uniforme antigo em voo. Porque Ellen ainda espera ser levada até o seu verdadeiro destino. E até que alguém o faça, ela continuará embarcando sem ser notada. Sempre à noite. Sempre em silêncio. Sempre de pé no corredor. O hangar 9 da Base Técnica de Manutenção, localizado nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília, era um dos mais antigos ainda em uso pela companhia aérea. Nas últimas semanas, havia sido designado exclusivamente para armazenar e revisar uma aeronave que causava desconforto entre os técnicos, um Airbus A320 devolvido de operação após voar a rota do desaparecido voo 613. Muitos diziam que o avião estava contaminado. Ferramentas sumiam. Alarmes disparavam sozinhos. E, segundo um dos vigilantes noturnos, às vezes era possível ouvir passos pesados dentro da cabine mesmo com a porta trancada. Mas tudo isso parecia ser apenas folclore de galpão, até a chegada de Mauro, engenheiro-chefe, que recebeu a ordem de executar a vistoria final antes da aeronave retornar à linha de voo. Mauro era cético. Ignorava boatos e sempre ridicularizava colegas que falavam em aeronaves assombradas. Chegou no turno da madrugada, sozinho, com um lanche em uma mão e a prancheta na outra. Ao entrar no avião, a primeira coisa que notou foi o cheiro. Forte, salgado, como maresia misturada com ferro oxidado. O painel da cabine acendeu sozinho. E na tela principal, uma mensagem piscava: "Você ainda não me reconheceu." Mauro ficou parado por alguns segundos. O sistema estava desconectado da rede elétrica. Era impossível que houvesse qualquer ativação espontânea. Ignorando o incômodo, iniciou a vistoria, começando pelos compartimentos inferiores.
Tudo parecia em ordem, até que ouviu um leve arrastar de pés pelo corredor. Subiu novamente. O avião estava vazio, mas as portas dos compartimentos superiores estavam abertas. Cada uma delas. Como se alguém tivesse passado por ali, abrindo uma por uma. Ao se virar, viu algo por um segundo no espelho curvo do corredor dianteiro. Uma mulher. Uniforme antigo. Lenço vermelho. Estava parada na porta 3, olhando para fora. Quando Mauro girou o corpo, não havia mais ninguém. Aquilo o incomodou profundamente. Decidiu revisar os arquivos técnicos da aeronave. No computador da oficina, acessou os relatórios de manutenção. Ali, encontrou algo estranho. Em cada voo realizado após a reformulação do avião, havia pelo menos uma anotação sobre sons inexplicáveis ou presença de passageiro fora da lista. Um dos comandantes, em relato extraoficial, escreveu: "Ela entra, mas ninguém vê. E sempre vai embora antes do pouso." Mauro começou a suar. Pela primeira vez, pensou em abandonar a tarefa. Naquela noite, ele decidiu dormir no escritório do hangar, o que nunca fazia. Mas algo o impeliu a ficar, talvez a curiosidade. Por volta das 3 horas da madrugada, acordou com a sensação de que alguém o observava. Levantou-se e olhou pela janela que dava para o hangar. As luzes estavam apagadas, exceto por uma. Uma única luz interna da aeronave estava acesa, a da porta de emergência traseira. E, debaixo dela, alguém estava de pé. Imóvel. Era ela, a aeromoça. Mesmo à distância, ele sentia o peso do olhar. Pegou a lanterna e caminhou até o avião. Ao entrar, tudo estava escuro. A luz que vira pela janela estava apagada. Mas o ar dentro da cabine parecia denso. Quase líquido. Havia uma umidade nos bancos, e um barulho sutil, como água pingando de um teto invisível. Mauro andou até o fundo do avião, onde encontrou algo impossível. Uma mala de bordo, antiga, com as iniciais IM. Ao abri-la, encontrou documentos, um diário molhado e um crachá oxidado. O rosto ainda visível na foto, Ellen Moreira. Ela estava ali, em papel, em cheiro, em presença. E na página do diário, uma frase destacada: "Prometeram me trazer de volta, mas ninguém voltou." A partir daquela noite, Mauro passou a ser atormentado por pesadelos. Sonhava com voos que nunca decolavam, com passageiros sem rosto, com cabine se enchendo de água enquanto ele tentava respirar. E sempre, ao fundo, a mesma figura, Ellen, com os olhos escuros, observando. Os colegas começaram a notar seu comportamento estranho. Ele falava sozinho, evitava os corredores do avião e recusava entrar na cabine. Em uma manhã, durante a troca de turno, um estagiário ouviu Mauro gritar de dentro da aeronave. Correu até lá. Encontrou o engenheiro de joelhos no galley traseiro, dizendo que não podia mais esconder. Mauro então revelou algo que ninguém sabia. Ele havia participado da investigação do voo 613 como assistente técnico júnior. Foi um dos primeiros a receber os destroços resgatados. Ele viu o uniforme de Ellen. Reconheceu a jaqueta de voo, mas nunca reportou. Temeu represálias. Calou-se. Ela sabe. Ela sempre soube, murmurava. E então, apontou para o compartimento da porta traseira. É ali que ela entra. Quando abriram, encontraram uma marca d'água como se algo tivesse saído de dentro do avião. Molhado. Vivo. A empresa, preocupada com o estado mental de Mauro, o afastou. Mas a aeronave permaneceu no hangar. Técnicos se recusavam a entrar sozinhos. Um deles, durante uma verificação de rotina, escutou sussurros no sistema de áudio mesmo com os equipamentos desligados. Um engenheiro eletrônico relatou que as luzes de emergência acendiam sempre às 3h17, exatamente o horário em que o sinal do voo 613 desapareceu dos radares. A empresa tentou transferir o avião para outro hangar, em Confins, mas o rebocador que o arrastava travou no meio do pátio, sem explicação. Nenhum mecânico conseguiu ligar o sistema auxiliar de energia. Até que, em um último esforço,
decidiram desmontar a cabine de passageiros. No processo, descobriram algo enterrado sob o piso da última fileira, uma sandália velha, de couro fino, padrão da farda feminina de 1997. E dentro dela, um bilhete plastificado, ainda intacto, com caligrafia fina e letra tremida, para Ellen, no seu primeiro voo. Com carinho, Ilot. O avião inteiro silenciou. As luzes falharam. E, por um instante, a imagem de Ellen surgiu no reflexo do vidro da torre de iluminação. Parada. Sorrindo. A aeronave foi aposentada discretamente. Oficialmente, alegaram falhas elétricas recorrentes e instabilidade estrutural. Mas quem trabalhou naquela manutenção sabe, aquilo não era uma falha comum. Era uma presença. Algo que vive no metal, no tecido, nos ecos de cabine. Mauro desapareceu semanas depois. Sua casa foi encontrada intacta. Nada foi levado. Apenas um bilhete em cima da mesa, com a caligrafia dele. Se ela ainda não chegou ao destino, talvez eu possa levá-la. Nunca mais foi visto. O hangar 9 foi fechado e lacrado, mas à noite, vigias dizem ouvir o som de rodas de mala no concreto. Uma voz baixa chamando nomes. Uma mulher caminhando entre aviões desligados. E sempre com o mesmo lenço vermelho. Ellen nunca decolou de verdade. Nunca pousou. Ela se tornou parte do que é voar. Uma alma presa entre o antes e o depois, aguardando que alguém cumpra a promessa. E enquanto isso não acontecer, onde houver corredor estreito, luz de emergência e cheiro de sal, ela vai surgir. Em pé. Silenciosa. Olhando para quem ousou esquecer. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já foi palco de muitos eventos estranhos. Mas nenhum deles foi tão meticulosamente ocultado quanto o incidente da Ponte 17, registrado em uma madrugada chuvosa de 2006 e rapidamente abafado por autoridades. Testemunhas foram silenciadas, gravações de câmeras apagadas, e o portão de embarque fechado permanentemente após uma série de relatos que envolviam gritos, luzes piscando e uma figura feminina caminhando lentamente pela passarela de embarque, sempre na direção contrária ao fluxo de passageiros. Seu nome era Ellen Moreira. A mesma aeromoça cuja história se arrastava como um fio invisível entre aeroportos, aeronaves e memórias distorcidas. Tudo parecia enterrado, até que uma investigação interna foi aberta em 2024, após o reaparecimento de um voo que havia desaparecido do radar há quase 20 anos. Voo 613. As autoridades negaram, mas uma torre de controle registrou a identificação automática da aeronave durante breves 3 minutos. O sistema acusou: pouso solicitado, aeronave fantasma, tripulante e Moreira. A notícia vazou por meio de um funcionário da manutenção, que gravou em segredo a notificação no radar secundário. Quando o vídeo viralizou entre grupos fechados da aviação, a curiosidade aumentou, e a companhia aérea foi obrigada a realizar uma investigação mais profunda. A aeronave, que teoricamente havia sido desmontada, voltou a constar como ativa em movimentação. Decidiram então enviar um grupo técnico ao depósito de aviões desativados em Campo Grande, onde o A320 do voo 613 deveria estar armazenado. Mas ao chegar lá, os inspetores encontraram apenas o número de identificação pintado no chão. Nada de aeronave. Nenhuma peça. Nenhuma carcaça. Nada. E então, uma carta anônima foi enviada ao RH da companhia, contendo apenas uma frase: ela está fazendo escalas. A frase provocou pânico entre os antigos funcionários. Muitos haviam trabalhado com Ellen. Alguns ainda se lembravam de sua voz calma, seu sorriso prestativo. Outros, dos dias seguintes ao desaparecimento, quando estranhos telefonemas de cabine vazia eram recebidos por famílias de passageiros do voo perdido. O padrão era sempre o mesmo: silêncio e, ao fundo, o som contínuo de motores a jato. Dentre os poucos que não acreditavam na maldição estava Cláudia, supervisora de solo e veterana da companhia. Após receber a ordem de seguir o rastreamento do transponder que havia reaparecido, decidiu visitar a antiga sala de rádio, desativada desde 2019. Ao ligar os equipamentos, encontrou arquivos de áudio armazenados fora da base principal. Eram gravações curtas.
Sinais de comunicação captados entre 2013 e 2005, todas fora de padrão. Uma delas durava apenas 8 segundos e dizia: pouso não autorizado. Tempo instável. Passageira a bordo não consta em lista. O que mais assustou Cláudia foi o horário da transmissão, 3h17. O mesmo registrado em todos os casos anteriores envolvendo a presença de Ellen. Movida por uma mistura de fascínio e medo, Cláudia decidiu escavar mais fundo. Pediu acesso aos relatórios do setor de objetos perdidos. E ali, encontrou a chave para uma revelação mais sombria. Desde 2004, dezenas de itens haviam sido entregues por passageiros que alegavam tê-los encontrado em seus assentos, mesmo quando o avião estava vazio ao embarcar. Relógios antigos, tiaras de cabelo da década de 90, cartas manchadas com nomes de pessoas que constavam na lista de desaparecidos do voo 613. Em uma madrugada silenciosa, Cláudia se trancou sozinha no terminal desativado onde a ponte 17 havia sido interditada. Carregava um gravador, um rádio antigo de cabine e a foto de Ellen que havia encontrado nos arquivos. Sentou-se no banco diante da antiga porta de embarque, esperando o impossível. E às 3h17, ouviu. Não passos, mas um chiado no rádio. Uma frequência que subitamente ficou limpa. E uma voz. Fraca, chorosa, feminina. Ainda estamos aqui. Cláudia não reagiu. Ela sabia o que estava acontecendo. Naquele momento, sentiu o ar mudar. Um vento frio atravessou o terminal. As luzes do corredor piscaram, e por alguns segundos, viu reflexos andando na passarela de vidro. Pessoas com trajes antigos, bagagens de couro, olhos vazios. Todos em silêncio. No fim da fila, a aeromoça, Ellen. Os olhos fixos em Cláudia. Mas dessa vez, não havia raiva, nem ódio. Apenas espera. Quando Cláudia se levantou, a ponte de embarque tremeu. A porta automática da antiga aeronave se abriu sozinha. E o rádio repetiu: última chamada para o voo 613. Passageiros incompletos. Aguardando o retorno. Na manhã seguinte, encontraram Cláudia desacordada na escada de emergência do terminal fechado. Estava com hipotermia e murmurações incoerentes. Repetia frases como eles não pousaram e ela não está sozinha. Foi internada, mas no hospital, médicos relataram eventos estranhos durante a madrugada. Alarmes disparavam às 3h17 e a ficha médica de Cláudia sumia e reaparecia com alterações digitadas em um sistema que não estava conectado. Palavras como embarque autorizado, voo contínuo e tripulação completa surgiam aleatoriamente. A companhia aérea, temendo uma crise de imagem, declarou sigilo sobre todo o caso. Mas houve vazamentos. E um deles veio da cabine de áudio da torre de controle de Guarulhos. Em uma noite particularmente nublada, um controlador escutou uma voz feminina solicitando pouso visual com sotaque da década de 90. A voz repetia voo 613 finalizando jornada. Quando solicitou a matrícula da aeronave, a resposta foi: não se preocupe, já conhecem nosso destino. O radar, no entanto, não mostrava nenhum ponto, nenhum avião, nenhuma aproximação. Mas do lado de fora, algo desceu por entre as nuvens. Algo com luzes piscando de forma irregular. O caso foi selado nos arquivos da aviação como incidente atmosférico não confirmado. A ponte 17 foi demolida sob alegação de instabilidade estrutural. Mas hoje, no chão do antigo embarque, há uma marca de rodinhas de mala, como se alguém caminhasse ali noite após noite. Vigias que trabalham no aeroporto antigo evitam o turno da madrugada. Dizem que às vezes, mesmo sem aviões programados, é possível ouvir o som de decolagens vindas de um portão que não existe mais. E algumas câmeras de segurança, mesmo sem energia, gravam por conta própria passageiros embarcando em nada. Vulto após vulto. Silêncio após silêncio. E sempre, no fim da fila, uma mulher de uniforme antigo. Ellen Moreira. A aeromoça que nunca terminou seu voo. Que se tornou a guardiã dos esquecidos da aviação. O voo 613 ainda busca pouso. Mas não em terra. Busca pouso na memória. Na culpa.
no arrependimento daqueles que viraram as costas para a verdade. E enquanto não houver encerramento, ele continuará decolando, noite após noite, cruzando o céu sem controle. E se você estiver no portão errado, na hora errada, talvez ouça o aviso final: última chamada para o voo 613. Embarque imediato. Sem retorno. Era para ser um simples voo de demonstração. Um evento comemorativo, relembrando a trajetória histórica da aviação civil no Brasil, com uma réplica restaurada de um avião clássico dos anos 90, o modelo Fokker 100, símbolo de uma era romântica da aviação. A bordo, apenas a tripulação essencial, 2 técnicos e uma convidada especial, Amanda Diniz, ex-aeromoça da companhia que havia sobrevivido a um pouso forçado no início dos anos 2000. Amanda era conhecida por ter permanecido presa aos destroços por 19 horas antes de ser resgatada, e desde então, recusava-se a voar. Mas naquela manhã de setembro, algo nela mudou. Vestiu novamente o uniforme, amarrou o cabelo como fazia em seus dias de voo e embarcou no Fokker 100 como se estivesse em 1999. O problema é que, assim que a porta se fechou e os motores roncaram, Amanda parou de responder aos colegas. Ficou em pé no corredor, olhando para o fundo da aeronave, como se visse algo ou alguém que mais ninguém podia ver. Os 2 técnicos tentaram dialogar com Amanda, mas ela parecia em transe. Murmurava frases desconexas como os assentos estão todos preenchidos e ela voltou para completar a tripulação. Durante o curto trajeto até a altitude de cruzeiro, um deles percebeu uma anomalia no sistema de pressurização. Alarmes soaram brevemente, mas se apagaram por conta própria. O piloto, Marcos Teixeira, experiente e cético, comunicou que retornariam imediatamente ao aeroporto. Contudo, quando iniciou o procedimento de volta, a aeronave não respondeu. Os comandos estavam inoperantes. A rota parecia ser guiada por outro sistema, algo que nenhum deles conseguia acessar. Enquanto isso, Amanda caminhava pelo corredor, verificando os cintos de segurança dos assentos vazios, com o profissionalismo automático de uma comissária em serviço. Mas seus olhos não estavam vazios. Eles estavam cheios de lágrimas. Desculpem o atraso, ela dizia. Logo decolaremos para o destino final. O piloto, cada vez mais desesperado, tentou desativar os controles automáticos, mas a aeronave apenas repetia uma mensagem em áudio contínua: tripulação completa. Iniciando o voo solo. Sem registro de torre. A aeronave desapareceu do radar às 14h47. Durante 6 minutos, nenhuma comunicação foi registrada. Então, misteriosamente, ela reapareceu na tela de monitoramento a 50 milhas náuticas da costa, voando em linha reta e com altitudes variáveis. Isso seria impossível para um Fokker 100. Além disso, a velocidade registrada ultrapassava limites mecânicos da aeronave. Enquanto isso, dentro da cabine, a tensão só aumentava. Um dos técnicos, Marcelo, jurava ouvir vozes saindo dos alto-falantes desligados. Chamados de passageiros que não existiam. Nomes completos sendo anunciados, incluindo de sua irmã, morta em um acidente aéreo anos antes. Ele tentou confrontar Amanda, mas ela apenas respondeu: hoje somos todos passageiros, Marcelo. Até você. Quando ele tentou abrir a porta da cabine para avisar o piloto, a maçaneta girou sozinha. E, do outro lado, em vez do cockpit, havia um corredor escuro, como se a aeronave tivesse se alongado por dentro. Não havia mais lógica espacial. O avião estava se transformando. O painel do piloto se apagou, e Marcos foi deixado no escuro, com Amanda agora sentada ao lado dele, em silêncio, como se sempre tivesse feito parte daquela cabine. Enquanto as autoridades tentavam rastrear a trajetória do voo, receberam um sinal de emergência incompleto vindo da aeronave. Era uma gravação antiga, datada de 2001, onde a voz de Ellen Moreira Sim, a mesma aeromoça do voo 613, pedia autorização de pouso. Mas esse áudio nunca havia sido liberado ao público. E o mais perturbador, ele foi emitido da mesma frequência que o Fokker 100 usava naquele momento. As duas vozes se fundiram. Ellen e Amanda, alternando frases como passageiros a bordo. Sem pouso autorizado. Rota alternativa iniciada. A aeronave então começou a descer em direção ao oceano.
Mas ao invés de impacto, o que aconteceu foi algo fora de qualquer protocolo. Ela sumiu. Desapareceu diante dos olhos da base aérea que acompanhava o pouso forçado. Nenhuma explosão. Nenhuma queda detectada. Apenas uma névoa densa cobrindo o mar por exatos 13 minutos. E então, o silêncio. Os radares limparam. As comunicações cessaram. O Fokker 100 e seus ocupantes haviam saído da realidade. Meses depois, um pescador de uma vila costeira encontrou uma caixa preta boiando entre destroços de madeira que pareciam antigos demais para a data da tragédia. A caixa foi entregue à Marinha e, ao ser analisada, revelou uma gravação de cabine de áudio. Não havia ruído de motores, nem comandos de piloto. Apenas um som grave, constante e vozes ao fundo, como se dezenas de pessoas estivessem conversando em línguas diferentes. No meio disso, uma frase clara e repetitiva: "Ainda estamos voando. Ainda estamos voando." Ao fim da gravação, um som metálico, como de uma porta se abrindo, seguido pela voz de Amanda dizendo: "Tripulação encerrada. Retorno completo. Ela pode descansar agora." Desde então, relatos de avistamentos de um avião branco sem numeração passaram a surgir entre pilotos que sobrevoavam a região. Diziam ver uma aeronave antiga, voando em silêncio, muitas vezes no contrafluxo da rota. Ao tentarem contato por rádio, o único retorno era: voo solo. Passageiros eternos. A companhia aérea nunca reconheceu oficialmente o desaparecimento. Alegaram falha técnica e queda no mar. Mas nem corpos, nem destroços, nem a aeronave foram encontrados. Cláudia, a supervisora que havia sido hospitalizada após os eventos do voo 613, recebeu uma última visita dias antes de morrer de parada cardíaca. Segundo uma enfermeira, tratava-se de uma mulher de uniforme azul antigo, com um crachá apagado e expressão serena. Ela teria dito apenas uma frase a Cláudia. Ela completou o que começamos. Cláudia sorriu, apertou a mão da mulher e fechou os olhos. Quando os enfermeiros voltaram, a visitante já havia sumido. Hoje, no Memorial da Aviação Civil, há uma réplica do Fokker 100 restaurado. Visitantes afirmam ouvir sons abafados vindos do interior da cabine, mesmo sem energia ligada. Outros juram ver uma mulher parada na porta da aeronave, oferecendo café e desejando boa viagem. O nome Amanda Diniz foi eternizado no mural de ex-funcionários, mas há uma segunda placa, menor, colocada anonimamente ao lado, com os dizeres: "Ela decolou com os esquecidos. E trouxe todos de volta. Nem todo voo precisa pousar." Se você estiver perto de um aeroporto durante a madrugada e ouvir um anúncio sem origem, cuidado. Pode ser sua chamada final. O embarque é silencioso. O destino, incerto. Mas a tripulação está finalmente completa. A madrugada caía pesada sobre o Aeroporto Internacional de Recife. Poucos passageiros esperavam no Terminal 5, onde um voo de madrugada para Lisboa estava programado para partir às 2h30. Entre os funcionários, circulavam rumores antigos sobre uma janela específica no corredor de embarque a última antes da sala de espera. Diziam que, quem olhasse por ela às 2h17 da madrugada, poderia ver mais do que apenas a pista iluminada. Podia ver o que restava do voo 613. Helena, uma jovem comissária em seu primeiro mês de trabalho, nunca acreditou nessas histórias. Mas naquela noite, encarregada do embarque, sentiu algo diferente. O ar parecia mais frio, e um silêncio estranho dominava o ambiente. Enquanto conferia passagens, ouviu um sussurro vindo da janela. "Volte para casa." Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. A luz da última janela piscou 2 vezes. Como um código. Como um aviso. Helena tentou seguir o protocolo, mas algo a impelia a olhar novamente para a janela. Agora, o reflexo no vidro não mostrava a pista, mas uma cabine de avião cheia de passageiros que não estavam ali. Rostos pálidos, olhos vidrados, uniformes antigos e bagagens que pareciam desgastadas pelo tempo. Ao fundo, uma figura se destacava, uma mulher com um lenço vermelho, segurando um crachá que brilhava tenuemente na penumbra. Era Ellen. Helena sentiu um arrepio na espinha. Quando virou-se para chamar um colega,
viu que o corredor estava vazio exceto por uma sombra que desapareceu ao seu olhar. Ela tentou ignorar, mas o frio aumentou e uma voz calma sussurrou ao seu ouvido: "Eles ainda estão esperando." Uma chamada de embarque antiga começou a ecoar pelos alto-falantes, com vozes desconectadas da atual programação. Helena engoliu em seco e percebeu que aquele não seria um embarque normal. Enquanto os passageiros começavam a se agrupar para o embarque, Helena percebeu que alguns estavam nervosos. Pessoas que não estavam em nenhuma lista de passageiros. A garota que vendia café na cafeteria relatou que uma senhora vestida de comissária antiga passou por ela, mas ao olhar de novo, não havia ninguém. Um grupo de técnicos observou sombras se movendo pela sala de espera, sem forma definida, e no corredor de embarque a luz da última janela continuava a piscar, sinalizando uma presença insistente. Quando Helena foi verificar as câmeras internas, notou que a imagem da janela mostrava uma falha, como se a própria realidade tivesse sido distorcida naquele ponto. Uma sequência de imagens congeladas mostrava passageiros do voo 613 entrando pela porta do avião, passageiros que a companhia sempre insistiu que jamais existiram. A jovem comissária estava tomada pelo medo, mas também pela sensação de responsabilidade. Algo precisava ser feito. Helena buscou ajuda no setor de segurança, mas seus relatos foram tratados como consequência do cansaço e da pressão do trabalho noturno. Mesmo assim, ela decidiu agir por conta própria. Às 2h17 da manhã, momento em que tudo começara, voltou ao Terminal 5, armada apenas com um gravador e uma lanterna. Aproximou-se da última janela e, ao encarar o reflexo, ouviu claramente: "Ajude-nos a terminar o voo." No instante seguinte, a luz da janela piscou intensamente, iluminando rostos que pareciam presos entre o tempo e o espaço. Uma mão se estendeu, quase tocando o vidro. Helena sentiu o peso daquela presença, uma mistura de angústia e esperança. Foi então que, na tela do seu gravador, uma frequência começou a emitir sons indecifráveis, misturando vozes humanas com ruídos que pareciam ser do oceano. Um chamado antigo, uma oração ou talvez uma súplica. Determinada a entender o fenômeno, Helena mergulhou em pesquisas. Descobriu que o voo 613 não fora apenas um desaparecimento comum, mas uma tragédia que havia prendido as almas dos passageiros e tripulantes entre dois mundos. A aeromoça Ellen Moreira, símbolo daquela tragédia, havia se transformado em um elo, um canal entre os vivos e os que não conseguiram pousar. Helena começou a receber mensagens estranhas em seu celular, sem remetente, contendo fotos antigas, imagens de passageiros desaparecidos e cartas que nunca haviam sido entregues. Numa delas, estava escrito: "Termine o voo. Leve-nos para casa." Assustada, mas comprometida, Helena decidiu que precisava voltar à última janela, enfrentar o que quer que estivesse ali e dar um fim àquela história que se recusava a terminar. Sabia que, ao fazer isso, poderia nunca mais voltar. Mas o chamado era mais forte que o medo. Naquela noite, Helena retornou ao aeroporto exatamente às 2h17. A última janela brilhou intensamente. O reflexo se tornou uma porta aberta para um corredor estreito, inundado por uma névoa azulada. Sem hesitar, ela atravessou o vidro e entrou naquele espaço entre mundos. O som de vozes, passos e o som ritmado de rodas de mala a acompanhavam. No final do corredor, a figura de Ellen aguardava, com um sorriso triste e braços abertos. Helena sentiu uma paz estranha, como se finalmente estivesse cumprindo uma missão esquecida. "Obrigada por nos ouvir", disse Ellen. As luzes do terminal apagaram. No dia seguinte, a equipe de limpeza encontrou apenas a lanterna de Helena no chão. Seu desaparecimento foi registrado oficialmente como misterioso. Mas nas noites de madrugada, funcionários do aeroporto juram ouvir uma voz sussurrando no corredor do Terminal 5, próxima à última janela: "O voo está completo." A tripulação descansou. E quem olha para a janela naquela hora, vê apenas a pista vazia. Mas, se escutar atentamente, poderá ouvir o som distante de um avião decolando para sempre. Abafada e silenciosa no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O terminal estava quase deserto, exceto por uma pequena equipe de limpeza que realizava o turno da madrugada. Entre eles, estava Lucas, um jovem que trabalhava ali há apenas 3 meses. Enquanto recolhia os lixos do saguão,
ouviu um sussurro vindo do corredor que levava às salas de embarque. Curioso, aproximou-se, mas não viu ninguém. A única coisa que chamou sua atenção foi uma pequena etiqueta caída no chão, com a inscrição Ilot. Ele pegou a etiqueta, e um arrepio percorreu sua espinha. Não sabia, mas aquela simples descoberta estava prestes a reabrir uma antiga ferida da história da aviação, ligada a uma tripulação que jamais chegou ao destino. Naquele mesmo corredor, Lucas sentiu uma corrente fria que parecia vir do nada. O ar tornou-se pesado, como se o tempo desacelerasse. De repente, as luzes começaram a piscar, e o som distante de motores de avião preencheu o ambiente. Ele se voltou para uma porta que dava para a ponte de embarque 17, interditada há anos após um incidente não esclarecido. Aproximando-se com cautela, viu uma sombra feminina refletida no vidro, uma mulher vestindo uniforme antigo, com um lenço vermelho ao redor do pescoço. Era Ellen Moreira, a aeromoça que se tornou lenda. O reflexo desapareceu quando ele tentou olhar diretamente. Lucas sentiu que algo puxava para dentro, como se fosse parte de um voo que nunca aconteceu, uma jornada interrompida pelo tempo e pelo esquecimento. Enquanto isso, no centro de operações do aeroporto, alertas começaram a disparar. Um sinal desconhecido havia sido captado nas frequências internas, uma transmissão antiga que misturava ruídos de rádio com vozes femininas sussurrantes. Técnicos tentaram rastrear a origem, mas o sinal desaparecia assim que a equipe se aproximava. Lucas, ainda confuso e assustado, tentou ligar para seu supervisor, mas o telefone não funcionava. Foi então que, da porta da ponte 17, surgiu uma voz clara e firme, pedindo autorização para iniciar o voo. Era a voz de Ellen. A porta se abriu lentamente, revelando uma cabine iluminada que parecia flutuar entre dimensões. Lucas, sentindo-se hipnotizado, entrou sem perceber que estava deixando o mundo real para trás. Dentro daquela cabine espectral, o tempo parecia ter parado. Os assentos estavam preenchidos por passageiros invisíveis, rostos perdidos entre sombras e ecos do passado. A voz de Ellen conduzia o embarque, enquanto o avião se preparava para decolar para um destino desconhecido. Lucas percebeu que não estava sozinho. Outros funcionários desaparecidos do aeroporto estavam ali, presos em um limbo, parte da tripulação fantasma que nunca deixou o chão. Tentou gritar por socorro, mas sua voz era absorvida pela névoa que preenchia o espaço. A aeronave então iniciou um voo silencioso, cruzando céus que não existiam em mapas, percorrendo rotas que desafiam a lógica e a razão. A sensação de perda e espera era palpável, como se o avião buscasse um fechamento que nunca chegou. Enquanto a cabine fantasma voava, Lucas sentiu uma presença ao seu lado. Era Ellen, que finalmente se virou para ele, com um olhar triste e resignado. Ela explicou, sem palavras, que aquele voo era uma repetição interminável, um ciclo que só terminaria quando alguém aceitasse conduzir os passageiros para o descanso eterno. Lucas compreendeu que havia sido escolhido para ser esse guia, para ajudar a encerrar a jornada dos esquecidos. Apesar do medo, aceitou a responsabilidade. A cabine começou a se iluminar, e as sombras ao redor lentamente se dissiparam. Vozes começaram a cantar suavemente, como uma canção de ninar que acalmava as almas inquietas. O voo, finalmente, tinha um propósito. Na manhã seguinte, o aeroporto de Viracopos recebeu um relatório estranho. Câmeras de segurança haviam captado a imagem de uma aeronave antiga decolando da pista interditada, em silêncio absoluto, sob um céu ainda escuro. No entanto, nenhum controle aéreo havia autorizado tal voo, e nenhuma aeronave havia sido registrada naquele horário. Lucas jamais foi encontrado. Sua ficha de empregado simplesmente desapareceu dos registros, como se nunca tivesse existido. Mas os funcionários juram que, em noites muito silenciosas, podem ouvir o som distante de um avião cruzando o céu, e um sussurro tênue, quase imperceptível. O voo está completo. Todos a bordo. Destino final alcançado. A história do Ilot e a aeromoça permanece um mistério, um lembrete de que algumas jornadas não terminam na Terra, mas continuam a voar nas sombras do tempo, aguardando por aqueles que tenham coragem de ouvir o chamado final. A aeronave estava estacionada no pátio do aeroporto de Manaus, aguardando sua próxima manutenção. Era uma noite quente e úmida, típica da Amazônia, mas algo ali estava diferente.
Os técnicos, acostumados a trabalhar até tarde, começaram a relatar sensações estranhas. Frio súbito, sons distantes de vozes e um perfume de flores que ninguém conseguia identificar. A cabine, mesmo desligada, parecia pulsar com uma energia invisível. Entre os presentes, estava Rafael, um engenheiro com pouco tempo de experiência, mas que já ouvirá as histórias antigas sobre o voo 613 e sua tripulação fantasma. Embora cético, não conseguiu evitar a curiosidade quando o chefe de manutenção pediu que ele ficasse até a última verificação, sozinho, na cabine. Apenas uma inspeção rápida, disseram. Mas ninguém mais apareceu. A porta se fechou atrás dele com um clique seco. Assim que Rafael se acomodou na cadeira do piloto para iniciar a análise dos instrumentos, percebeu que algo não estava normal. Os botões e monitores começaram a piscar sem controle, e uma voz feminina soou pelo sistema de áudio, suave, quase um sussurro, que dizia apenas: asterisco, asterisco, você está pronto para partir. Asterisco, asterisco, surpreso, tentou desligar o sistema, mas não conseguiu. A voz continuava, agora um pouco mais firme, chamando nomes conhecidos da história da aviação local. A temperatura caiu drasticamente e um nevoeiro espesso começou a preencher a cabine, reduzindo a visibilidade dos instrumentos. Rafael sentiu um peso no peito, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Ele tentou sair, mas a porta, que deveria estar destrancada, não cedia. Em pânico, voltou a ouvir a voz, agora acompanhada de sussurros e passos que se aproximavam lentamente pelo corredor externo. O nevoeiro na cabine parecia ganhar corpo, formando silhuetas indistintas de passageiros sentados em seus assentos, olhando fixamente para Rafael. Entre eles, uma mulher de uniforme antigo, com um lenço vermelho no pescoço e um crachá que refletia uma luz fraca. Era Ellen Moreira. Rafael tentou gritar por socorro, mas sua voz desapareceu como um eco distante. As luzes internas começaram a piscar em ritmo frenético, e as sombras começaram a se mover, aproximando-se do piloto. Ele sentiu uma pressão invisível que o empurrou para trás, até o painel de controle. Um dos monitores exibiu imagens do voo 613, passageiros aterrorizados, comunicações interrompidas, a última mensagem de socorro. Era como se o avião estivesse preso naquele instante, repetindo a tragédia infinitamente. Rafael tentou desligar o sistema elétrico, mas a energia parecia vir de uma fonte além da tecnologia humana. Quando tudo parecia perdido, Rafael viu um brilho tênue emanando da janela da cabine. Uma figura apareceu lentamente, iluminando o nevoeiro com uma luz pálida. Era Ellen, que se aproximou do piloto com um olhar de compreensão e tristeza. Ela não falava, mas sua presença transmitia uma mensagem clara. Asterisco, asterisco, ajude-nos a seguir em frente. Asterisco, asterisco, com um movimento suave da mão, a névoa começou a se dissipar, e a pressão no peito de Rafael diminuiu. Ele sentiu as portas destrancarem lentamente. O sistema de áudio cessou os sussurros, substituído por um silêncio acolhedor. A aeronave parecia respirar novamente. Rafael, ainda abalado, percebeu que a cabine estava vazia, exceto pela presença de Ellen, que lentamente desapareceu pela porta. Ao sair, encontrou os colegas na sala de controle, preocupados com seu sumiço. Ele não disse nada, apenas olhou para o céu estrelado, sabendo que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Rafael tornou-se um fervoroso defensor da memória do voo 613 e de sua tripulação. Compartilhou sua experiência apenas com poucos escolhidos, alertando-os para a importância de nunca esquecer as histórias não contadas por trás dos desaparecimentos misteriosos. A aeronave permaneceu em Manaus, sob constante vigilância, mas os relatos de fenômenos diminuíram significativamente. Muitos acreditam que a intervenção de Rafael, guiada por Ellen, permitiu que as almas presas no tempo finalmente encontrassem um caminho para a paz. Mas ele sabia que a ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos na aviação é tênue, e que o chamado pode surgir a qualquer momento para aqueles que estiverem dispostos a ouvir. Hoje, na sala de pilotos do aeroporto, há um pequeno quadro com uma foto antiga de Ellen Moreira e uma inscrição: para aqueles que voam além dos céus visíveis. Rafael frequentemente visita o local, colocando uma flor vermelha no suporte do quadro. E em noites silenciosas, quando o vento sopra suave, ele jura ouvir um sussurro vindo da cabine: obrigado por completar o voo. A saga do voo 613 e da aeromoça que nunca pousou permanece viva,
lembrando a todos que, mesmo quando a luz parece se apagar, há sempre um último chamado para embarcar. Um chamado que ecoa no tempo, esperando pela coragem daqueles que ousam escutar. Se você algum dia estiver em um aeroporto deserto, de madrugada, preste atenção. O voo está para partir. E a tripulação está esperando por você.